Olá, amigos da TVL, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E no programa de hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Legislativa o vereador Marcos da Rosa, do Democratas. Tudo bem, vereador? Olá, Marcão, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. A última vez aqui no Fala Vereador, a última oportunidade desse meu primeiro mandato. É uma grande alegria poder estar aqui comunicando com as pessoas que sempre estão ligadinhas na programação da TVL. Olha, primeiro mandato que começou bem, né? Começou bem, já assumindo uma posição na cadeira da mesa diretora, atuando como primeiro secretário e depois como vice-presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores e depois, nas eleições, foi o vereador mais votado, né? Foi importante, né? Começou bem e terminou bem. Marcão, isso é muito importante. É muito importante iniciar. Mais importante do que iniciar é terminar bem. Então, quando iniciamos aqui, entramos como vereador mais votado da cidade. Isso é muito importante, porque Blumenau é uma cidade de destaque, uma cidade muito importante no cenário do nosso estado e do nosso país, uma cidade reconhecida lá fora. Ser o vereador mais votado aqui em Blumenau é um orgulho muito grande. Isso aumenta a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, nosso senso de responsabilidade em bem servir a população e, sem sobressalto, conduzir o mandato, suas práticas, ações pautadas naquilo que a população espera da política. Porque a gente deve reclamar das coisas erradas, mas deve fazer diferente. A gente deve fazer e ser aquilo que a gente espera de uma sociedade melhor, com justiça, com honestidade, com ética. E foi dessa forma que nós começamos, é dessa forma que nós estamos terminando. Tive a oportunidade no primeiro biênio de ser primeiro secretário da Câmara Municipal, isso me deu bastante experiência. Nesse segundo biênio, terminamos agora, portanto, como vice-presidente da Câmara Municipal. Acabamos de dar, inclusive, uma coletiva para a imprensa, fazendo um balanço desse mandato da mesa, exitoso, um mandato que soube gerir o recurso público de forma muito responsável. E agora, Marcão, entrando para o segundo mandato a partir do próximo ano, também como vereador mais votado, isso nos deixa muito felizes. 5.571 votos. Você esperava essa votação? Eu sempre digo que a colheita da eleição é um resultado de um trabalho prestado. Porque quando você inspira confiança em alguém, credibilidade, você automaticamente, no momento da eleição, você vai conquistar os votos dessa pessoa. Então, todos os vereadores que entraram aqui têm os seus méritos. Eu esperava, sim, uma votação expressiva. Talvez não esperava ser o vereador mais votado, né? Eu acho que eu não tenho essa vaidade, mas esperava uma boa votação porque trabalhei muito para isso. Então, eu quero agradecer a toda a população mais uma vez, né? A população de Blumenau que nos deu essa votação tão expressiva e isso, com certeza, nos dá gás aí para servir cada vez mais e melhor a população. Você já havia trabalhado na Câmara de Vereadores como assessor parlamentar e essa experiência, ela te ajudou já nesse primeiro ano de mandato e já nesses 4 anos que já foram cumpridos? Exatamente. A experiência como assessor parlamentar serviu também, além de aprender as questões aqui dentro, regimento interno, todas as questões, os pormenores da Câmara Municipal, também me ajudou a despertar essa vocação para a política, que é poder atender as pessoas, que é poder olhar nos olhos das pessoas e falar a verdade, aquilo que é possível fazer, o que não é possível, dar a orientação correta para as pessoas. Então, trabalhar aqui na Câmara como assessor me deu essa experiência e, digamos, eu não entrei cru, né? Na Câmara Municipal, pude ter já essa experiência. O vereador, dos 15 parlamentares, apenas titulares, apenas 5 voltaram. A que se deve isso no seu ponto de vista? Bom, Marcão, é importante que se diga, muitas pessoas não fazem essa reflexão, mas alguns candidatos, ou melhor, alguns vereadores atuais não foram candidatos à reeleição. Então essa renovação já se deu no primeiro momento por isso também. Em um segundo momento, porque a população quer mudança. A população quer mudança. Então, digamos, pessoas que estão aqui hoje e não para a visão do eleitor, certo, obviamente, porque nem sempre o
parlamentar, o político, ele pratica uma ação e ele é devidamente interpretado, ele consegue convencer a população da sua intenção. Então a população entendeu que havia necessidade desta renovação, acho que é salutar, acho que é importante, não sou fã da carreira política de marcar e ficar marcando uma cadeira por muitos mandatos, 5 mandatos, digamos, 3 mandatos é tolerável. Agora, se você é um vereador, você precisa ou ser cortado da política como alguns estão sendo, ou ser reconhecido pelas pessoas para galgar posições melhores e poder servir a população da cidade, da região ou do estado em outras posições. O senhor tem esse sonho? É claro, todo político ele espera o reconhecimento. Quando você faz algo, as suas ações, o seu comportamento, você espera o reconhecimento, sim, da população. Então, o político ele sonha, sim, em galgar outras posições. Agora, é evidente que isso deve ser cada passo após o outro. Então a gente tem que esperar o momento certo e cumprir o mandato com muita responsabilidade, não vivendo em uma eterna campanha eleitoral. Isso eu também não gosto dessa prática. Então eu acho que o reconhecimento da população é que vai apontar, é que vai despertar o político para galgar novas posições. Vereador Marcos da Rosa, estamos encerrando aí o seu primeiro mandato, 4 anos aqui no Poder Legislativo, olhando para trás, olhando as leis de sua autoria que foram aprovadas, ou aquelas que não foram aprovadas, mas foram apresentadas, né? Qual é a avaliação que o senhor faz? Marcão, uma das principais funções do parlamentar, e a principal delas, digamos, é trabalhar com leis, apresentar leis, propor leis, mas também legislar de acordo com aquilo que a população espera. E não somente o que algumas pessoas esperam, mas visando a coletividade. E nem sempre o que algumas pessoas pensam ou o que um parlamentar propõe é o melhor para a coletividade. Então nós aprovamos muitas leis, nós discutimos muitas leis importantes aqui em Blumenau. Por exemplo, o Plano Municipal de Educação, Marcão, tem duração para 10 anos. O que os seus filhos, o que os nossos filhos aprendem lá na escola, desde do pré-escolar, desde a creche, na verdade, foi tratado nesse Plano Municipal de Educação. Ele traça um norte, uma diretriz para todas as questões ligadas à educação. Ora, se a educação é um dos temas mais importantes para a sociedade, então digamos que nós votamos um projeto de suma importância para a sociedade. Votamos o Plano Municipal de Turismo, votamos também uma lei, que é uma das leis mais importantes da cidade, que é a lei orçamentária, que prevê todo o orçamento que nós firmamos para Blumenau, que é cerca de 2,5 bilhões de reais, e leis de minha autoria também. Nessa questão do Plano Municipal de Educação, Marcão, nós apontamos leis, ou melhor, emendas, apresentamos emendas, tirando a questão da ideologia de gênero do Plano Municipal de Educação, porque a população entendeu que não seria bom os nossos filhos tratarem desses assuntos, crianças de 5, 6, 7 anos, 10 anos, que ainda não estão preparadas para discutir esses assuntos, e nós entendemos que esse assunto deve ser discutido no lar, em família, e não sendo proposto, e não sendo divulgado, e não servindo como uma matéria escolar, a ideologia de gênero, identidade de gênero na escola. Então, o papel do parlamentar realmente é muito importante, porque, apesar de muitas pessoas acharem que não, mas tudo que se passa na casa do cidadão tem a ver com as leis que são propostas no município e no país. O vereador Marcos, em entrevistas, em enquetes, em pesquisas públicas, nos questionamentos da nossa sociedade, o que mais se ouvia falar era de nova política, novos políticos e nova política, novas práticas. O que a população espera com essa nova política tão desejada? Marcão, é importante separar duas coisas. Primeiro, quando se fala em renovação política, muitas pessoas pensam em pessoas mais novas. Não necessariamente é essa a renovação que o povo precisa. O que o povo precisa é que a estatística de corrupção do país, dos desmandos, nos desvios de verba pública, essas estatísticas mudem. E elas vão mudar com a renovação das práticas políticas. Ou seja, a pessoa que é honesta, a pessoa que trabalha e é reconhecida pelo seu comportamento com honra,
com responsabilidade, com honestidade, é isso que deve prevalecer. Essa é a renovação que a sociedade espera, porque a corrupção é um câncer que assola a nossa sociedade. Então, o dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, é o dinheiro que vai para a corrupção e isso deve ser banido do nosso país. Como é ser político no meio desse mar de lamas que nós assistimos todos os dias através da imprensa e através dos acontecimentos que estão ocorrendo aí, de operações que estão sendo feitas aí pela Justiça? Nesse mar de lama, como é ser político no nosso país? Eu quero que o senhor responda no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Ok, nós vamos ao breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo, nessa entrevista com o vereador que mais recebeu votos aqui na Câmara de Blumenau, reeleito, com 5.571 votos, vereador Marcos da Rosa. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E no programa de hoje, para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Legislativa o vereador Marcos da Rosa, do Democratas. Vereador, conversávamos aí no bloco passado com relação como é ser político ao meio esse mar de lamas que vivemos e denúncias que vivemos por parte de administradores, por parte de políticos e por parte de pessoas que tocavam os destinos do nosso país. Como é ser político assim? Marcão, acho muito importante essa sua pergunta. É bom dialogar com a sociedade sobre esse tema, porque certamente é um desafio muito grande você entrar para o cenário político, você pleitear um cargo eletivo em um momento tão difícil que o nosso país está vivendo. Agora, é muito bom poder andar de cabeça erguida. É muito bom também o cidadão, o estudante, o trabalhador, poder saber fazer a separação do joio e do trigo. Separar aquele político que está envolvido em corrupção daquele que tem uma vida pregressa de forma honesta e que trabalha em favor da sociedade. Eu sempre, quando pedia voto às pessoas, e algumas pessoas falavam desse tema, alguns falavam desse tema de corrupção, dos desmandos políticos, eu sempre questionava se as pessoas se julgavam honestas. Se sim, então essas pessoas devem se envolver com o processo político. Se não acham ninguém para votar, que mereçam o seu respeito, que mereçam a sua confiança, então que essas pessoas de bem se candidatem, que elas sejam políticas. Por quê? Porque aí elas vão poder contribuir com a sociedade. Porque não basta eu ser, eu preciso ajudar as outras pessoas, eu preciso contribuir, eu preciso influenciar o meio em que eu estou vivendo. Então o desafio é muito grande, mas vale a pena nós deixarmos a nossa marca registrada e fazermos a diferença. Porque, na verdade, a gente percebe que no país, e quem sabe até por isso chegou no ponto que está, não é, vereador? As pessoas não se importam com política. Às vezes votam e viram as costas para quem votou, né? E esse que acabou recebendo os votos acaba fazendo o que quer. Na verdade, a população tem que acompanhar o político, não é mesmo? Exatamente. A política e todos os temas afetos, né? Por exemplo, os três poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo. Poucas pessoas sabem, por exemplo, muitos falam dos salários dos políticos, que realmente são exorbitantes, especialmente lá em Brasília. Nós aqui, por exemplo, Marcão, o vereador de Blumenau, ele percebe aquela remuneração mensal, mas ele não tem 13º, ele não tem férias e não tem nenhum outro benefício, né? Diferente lá do Congresso Nacional, que eles têm 13º, 14º, auxílio aluguel e um monte de outras coisas. Mas também no judiciário, por exemplo. Ainda assim, os políticos, e hoje está acontecendo isso, aqueles que estão sendo pegos em problemas com a justiça, estão perdendo seus cargos e muitos estão indo para a cadeia. Mas um juiz, por exemplo, que é pego em um ato de corrupção, sabe qual é o castigo dele? Aposentadoria compulsória. Ele é forçado a se aposentar com o salário integral. Esse é o castigo dele.
Então, o trabalhador comum trabalha a vida toda sonhando com a aposentadoria e muitas vezes, agora com as mudanças que estão acontecendo lá em Brasília, dificultando cada vez mais o acesso à aposentadoria. E um juiz que acaba cometendo qualquer corrupção, por exemplo, estou citando só um exemplo, ele vai ser aposentado como castigo. Então, são essas coisas que precisam mudar na política. Um governador se aposentar depois de um mandato, presidentes se aposentarem, continuarem com cargos comissionados. É isso que nós precisamos mudar do nosso país. E como nós vamos participar disso? Como nós vamos mudar isso? Melhor dizendo, participando, tomando conhecimento, fazendo campanhas, nos manifestando. É só dessa forma, participando. Não adianta, não basta lavar as mãos. Precisamos fazer a nossa parte. Certo. Vereador, ao longo desses 4 anos aqui na Câmara de Vereadores, o senhor recebeu e a gente percebeu pelo volume de pessoas que lhe procuravam no seu gabinete e também pelas reuniões que o senhor participava junto da comunidade, recebeu muitas demandas, mesmo porque a prerrogativa do parlamentar também é essa, de estreitar o laço da comunidade com o Poder Executivo, de levar as reivindicações da sociedade ao Poder Executivo e de ser a ligação dessa comunidade ao Poder Executivo. Foram muitas demandas e muitas conquistas também, né, para a comunidade. Com certeza, Marcão, isso me deixa muito satisfeito. Você mesmo é testemunha disso, porque me acompanhou em muitos desses locais com a TV Legislativa. E eu vou citar um exemplo aqui. Você deve lembrar que eu estava em uma rádio, você estava me entrevistando na rádio, e uma pessoa mandou uma mensagem dizendo, o vereador precisa vir aqui e tal. Eu peguei o telefone dessa pessoa, no outro dia eu já estava lá com cerca de 25 pessoas da rua, ouvindo as necessidades, que eram necessidades de pavimentação, na área da saúde, na creche que precisa ser construída. Então eu pude ir, ouvir a população. Depois de 2 dias nós já estávamos no gabinete do prefeito, o chefe de gabinete, Marco Antônio Van Hovsky, que hoje está lá na prefeitura, me recebeu, nós apresentamos, o parlamentar tem essa função, esse elo entre o cidadão e o Poder Executivo e as secretarias. Então, isso aí também refletiu na minha votação expressiva. Esse corpo a corpo é o trabalho diário, de segunda a sábado e às vezes até no domingo, atendendo, respondendo. Marcão, muitas pessoas não sabem, mas, por exemplo, eu tenho 3 perfis de Facebook. Além do e-mail oficial, meu e-mail particular, às vezes eu estou à meia-noite, 1h da madrugada, respondendo as mensagens. E algumas pessoas mandam mensagem pra gente, mas não são amigas no Face. E elas mandam e essas mensagens ficam em um filtro e elas demoram às vezes 2, 3 dias para entrarem no nosso Face. Então nós temos muitas mensagens para responder à população. Nós temos esse dever, essa obrigação e essa função também de atender, de ir corpo a corpo no corpo a corpo com a população. E deste trabalho nós temos sim colhido muitos resultados positivos. Vereador Marcos, o que a comunidade, né, pode esperar do vereador Marcos da Rosa a partir do dia 1º de janeiro de 2017? Esse trabalho de corpo a corpo com a população vai continuar. A população pode esperar do vereador o mesmo trabalho sério, agora com mais experiência, com a mesma possibilidade de acesso aos nossos trabalhos, ao nosso gabinete, que está à disposição da população. E é muito importante que o vereador, que o parlamentar esteja à disposição da comunidade, e é isso que vocês podem esperar, além da história que nós temos construído até aqui, uma história de responsabilidade, de compromisso com aquilo que é moral, ético, e é dessa forma que nós pretendemos trabalhar. O senhor, nesses 4 anos, defendeu muito a saída desse prédio, por uma sede própria. No próximo mandato vai continuar defendendo isso? Eu acho muito importante. É claro que esse debate deve ser feito também com o Executivo, também com as pessoas, quem sabe através de uma audiência pública. Mas eu acho que o aluguel, ninguém gosta de morar de aluguel. Agora imagine você, cidadão, que quando casou, antes de casar, e sonhou com a sua casa própria, pudesse ganhar um terreno de alguém, quem sabe do seu pai, e poder construir uma casa. Não seria mais fácil? Pois bem, nós temos esta oportunidade aqui em Blumenau. A Câmara Municipal ganhou um terreno do Executivo e agora pode sair do aluguel. Só nesse mandato aqui, nos 4 anos, nós gastamos quase 3 milhões em aluguel.
3 milhões em aluguel. Esse dinheiro daria quase para construir a sede, uma sede para a cidade de Blumenau, que não vai ser dos vereadores aqui. Nós vamos ficar aqui, quem sabe, por mais 4 anos somente. Outros vereadores virão e a população de Blumenau, a cidade de Blumenau, terá uma Câmara. Eu sempre vou defender isso. E se, porventura, a próxima gestão da Câmara vier a construir uma sede, um prédio, o que nós vamos fazer? Porque o que desagrada a população é a corrupção. O que desagrada a população é a falta de transparência. Agora imagine uma sede sendo construída, sendo o sindicato dos arquitetos e engenheiros sendo solicitados para acompanharem o projeto, o Observatório Social sendo solicitado para acompanharem todas as ações com máxima transparência, cada real investido com muita transparência, é claro que a sociedade vai apoiar e na Câmara Municipal vai poder sair do aluguel. Acho que isso é gestão eficiente e com responsabilidade. Vereador Marcos da Rosa, foi um prazer conviver com o senhor aí nesses últimos 4 anos. Né? Espero contar com o senhor aqui no Fala Vereador a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Marcão, eu que quero agradecer tanto a você quanto a toda a equipe técnica da TV Legislativa, agradecer a toda a população de Blumenau e aproveitando que nós estamos aí em vésperas de festas de final de ano, quero desejar a todos boas festas, um Feliz Natal, um próspero 2017, que Deus possa abençoar a cada um de nós, que nunca nos falte a esperança, que nunca nos falte a vontade de lutar por condições melhores para as nossas famílias e para a população, para o nosso país. Muito obrigado a todos. Ok, vereador. Obrigado pela entrevista e sucesso na caminhada. Conversamos com o vereador Marcos da Rosa no Fala de hoje. Fala fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar de Blumenau. Um abraço a todos. Até lá.